mais uma vez? Obrigado, Senhor. Nós te louvamos por esta oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos em tua casa. Agradecemos a ti, ó Deus, pela existência desta igreja e pela SAF, ó Deus, que completa mais um ano. Que o Senhor continue a abençoar cada um de nós, que nós possamos estar todos firmes nesse trabalho do Senhor e principalmente, ó Deus, que a mensagem do Evangelho seja alvo da nossa vida e assim, ó Deus, possamos, como o Senhor, ó Deus, buscar amar ao nosso próximo, ó Deus. O Senhor abençoe, ó Pai, a mensagem que vamos ouvir nesta hora. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. 1 Coríntios 13:13 diz: Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três. Porém, o maior destes é o amor. Como eu disse, a SAF, ela é uma bênção, não só na nossa cidade, na nossa igreja, mas em todo o Brasil. Às vezes as pessoas têm alguma dificuldade de entender o trabalho feminino. A gente ouviu ultimamente algumas conversas, como se a igreja presbiteriana não valorizasse o trabalho das mulheres. E quem conhece a igreja e quem vive a igreja sabe que isso não existe. Nós nos alegramos porque a SAF, ela realmente é o motorzinho. Às vezes, se a igreja começa a dar uma paradinha, a SAF vem com uma programação, vem com uma sugestão e sempre está junto dos trabalhos, né? E as nossas irmãs dirigem escola dominical, as nossas irmãs pregam na quarta-feira e dirigem trabalhos, aulas de escola dominical, estão sempre à frente. E nós sabemos que a nossa igreja, desde quando a gente está nessa igreja, né, desde quando nós nascemos, ela não tem pastora, ela não tem presbítera. Então, nós às vezes queremos pensar em alguma coisa que não existe, né? Mas deixa isso para outra hora, né? O tempo nosso aqui é de aniversário, e nós estamos aqui para agradecer a Deus pelo trabalho da SAF. E quando eu digo que o trabalho da SAF é algo bem organizado, porque exatamente a gente percebe, falando do tema do quadriênio, é uma bênção a gente poder perceber que a igreja, no geral, no Brasil inteiro, você vai estar ouvindo falar nesses 4 anos sobre esse tema. Estudos bíblicos serão ministrados, momentos de oração serão realizados baseados nesses temas. E nós nos alegramos, porque isso influencia toda a igreja. E assim nós crescemos juntos. Então eu queria aproveitar que está bem novo, falar desses 7 chamados subtemas do quadriênio que estão relacionados a este versículo. E depois nós vamos falar um pouquinho sobre o versículo em si, uma exposição do versículo. E gostaria então que os irmãos colocassem para nós esses subtemas. Primeiro, amar a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Buscando incessantemente ler a Bíblia, orar sem cessar e crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, evidenciando o amor de Deus. A Bíblia é clara e diz que nós não devemos amar o mundo e nem as coisas que há no mundo. E nós devemos amar a Deus. Nós ou amamos a Deus ou amamos o mundo. Não dá para servir a 2 senhores. E esse primeiro tópico nos chama a essa atenção. Amor a Deus sobre todas as coisas. Buscando como? Ler a Bíblia, orar, crescer no conhecimento do Senhor, evidenciando este amor a Deus. Lembrando que 1 João 4,19 fala que nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Nós não temos capacidade de, sozinhos, ser despertos ao amor de Deus. Estávamos mortos, mas o Senhor Deus nos chamou e Ele dá sim essa condição para que nós estejamos amando o Senhor. Ponto 2, amar o próximo como a si mesmo, como Jesus, evidenciando o amor de Deus para que os sofrem, os que estão cansados e doentes, enlutados
e oprimidos, discriminados, injustiçados e menos favorecidos, exercitando sobre os mesmos as ações de misericórdia. O amor a Deus e agora o amor ao próximo. Sempre lembramos, né, que o amor ao próximo não é o amor àqueles que nos interessam ou àqueles que nos agradam, mas muitas vezes é amar aquela pessoa mais difícil de amar, é amar o inimigo, é amar independente dessa discriminação, mas amar ao nosso irmão. A Bíblia diz que se alguém disser amo a Deus e odiar ao seu irmão é mentiroso. Então não adianta a gente tentar dizer, não, eu amo a Deus, se a gente não estiver exercendo esse amor ao próximo. E assim nós podemos amar mais a Deus, à medida em que nós praticamos, exercitamos esse amor ao nosso próximo. Ainda falando do próximos tópicos aqui são desdobramentos desse amor ao próximo. 3, amar a família como Jesus, evidenciando o amor de Deus no viver diário, nos relacionamentos. Amar a família. A família é algo sempre importante para nós. Nós não podemos cair naquele erro, né, de ser uma pessoa simpática, que é conhecida como aquele que trata todo mundo bem, menos os de casa. 1 Timóteo 5,8 diz que a hora que se alguém tem cuidado dos seus, não tem cuidado dos seus, e os de sua própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. Então a seriedade da necessidade que nós temos de amar aos nossos familiares como um testemunho. E pior do que o descrente, não no sentido da salvação, né? Porque nós somos salvos, nós somos abençoados, é sempre melhor. Mas no sentido de que existem muitas famílias de pessoas que, digamos assim, não são cristãs, mas têm um princípio tão bonito de amor na casa, né? Na família, se tratam bem. E às vezes família de cristão parece que vive naquela discussão inteira, né? Então nós precisamos pensar nisso. 4, amar os irmãos como Jesus, evidenciando o amor de Deus nos relacionamentos com os irmãos da igreja, inclusive com as irmãs que labutam juntas na SAF em todas as esferas. Amar aos irmãos. É um privilégio a gente estar na igreja hoje, participar dos cultos. E isso tem que ser feito também numa atitude de amor. E sempre o amor ele é algo que já vem embutido, o perdão, a consideração para aquele que muitas vezes não nos agrada, ou às vezes nos persegue. E na igreja nós precisamos pensar desta forma. Na igreja nós estamos aqui para criticar, né? Mas por que fizeram assim? Por que aquilo fez daquele jeito? O pastor critica a SAF porque não veio na frente, né? Ou a SAF discutir com o pastor, por que o pastor não lembrou de falar disso? O pastor nem para falar da primeira presidente da SAF, né? Que foi lá no ano 1 do 38. Então, nós não estamos aqui para criticar uns aos outros, estamos aqui para ter consideração, para ter perdão. E nesse mesmo contexto, o ponto 5 diz amar a igreja e a sua liderança, como Jesus, evidenciando o amor de Deus nos relacionamentos com todas as autoridades eclesiásticas, em todos os âmbitos da igreja. Hoje cedo mesmo nós estávamos falando na nossa aula aqui da classe dos adultos, a dificuldade de termos liderança. Às vezes faltam homens na igreja, mas não homens apenas no sentido de ser homens, mas de ser homens de responsabilidade, de ter cargos, de pregar, né? Nós precisamos orar pelos nossos irmãos. E nós temos esse encargo aqui de amar a liderança, mesmo às vezes falha. A SAF não pode olhar, aqui na SAF a gente tem muito mais capacidade, né, do que esses líderes nossos. A mulher do pastor prega melhor do que ele, né? Então, a gente não pode
ficar levantando situações, dificuldades para criticar, principalmente a liderança. Na aula de hoje, estava escrito lá, até os maus líderes fazem parte do propósito de Deus. Deus colocou naquele momento para que a gente experimentasse talvez alguma restauração, alguma mudança. Nós sabemos que tudo está nas mãos de Deus e nós devemos orar e amar os nossos líderes, amar a nossa igreja como igreja presbiteriana. Hoje está tão fácil criticar tudo, né? Sem conhecimento, e a maior parte das vezes que nós falamos alguma coisa contra a nossa igreja, contra os nossos líderes, nós não sabemos por que eles chegaram àquela decisão, ou por que as coisas estão acontecendo daquele jeito. E talvez se a gente estivesse lá, naquele lugar de tomar a decisão, tomaríamos a mesma decisão. Mas é mais fácil ouvir um ponto e criticar, sem saber o que está acontecendo, né? É mais fácil. Nós somos criados para a comunhão e não para criar casos. Nós somos criados para ter essa comunhão entre todas as sociedades, né? As sociedades não são para dividir a igreja, mas sociedades internas são para que a gente possa nos fortalecer. E é tão bom quando a SAF apoia a UCP, e quando a UCP se reúne com a UPA para fazer uma gincana, e quando o conselho está ali junto, participando, né? Às vezes uma reunião da SAF só de mulheres está lá, 2, 3 presbíteros participando. Todos nós somos uma igreja e temos que estar assim juntos. Ponto 6. Amar os campos missionários e auxiliar a IPB nos projetos de pregação do Evangelho no Brasil e no mundo, como Jesus, evidenciando o amor de Deus para com os missionários, obreiros, evangelistas e plantadores de igreja. Amar os campos missionários, auxiliar. Como que a gente participa? A gente sempre ouve falar, né, que é com oração, com o dinheiro também o sustentando, talvez não indo, mas enviando, e também indo, é uma das formas. Mas uma das coisas que hoje nós temos tanta facilidade, irmãos, e às vezes nós não temos esse hábito, é de conhecer os nossos missionários da IPB. Hoje a gente tem site, tem canal de YouTube, tem Instagram. Aí às vezes você segue lá o Instagram de um monte de artista famoso e não segue o Instagram de um missionário da sua igreja IPB. E não conhece. Não conhece, nunca ouvi falar. Ele está lá postando diariamente as dificuldades, os trabalhos, o que ele está fazendo. Nós temos oportunidade de conhecer, né, missionários. A SAF ela tem um trabalho da oração da madrugada e também é uma oportunidade tão grande de conhecer missionários. Sempre tem um missionário pregando lá. De repente você vê lá um missionário que está naquele país distante e você vai conhecer a realidade dele. Você vai conhecer as coisas. Porque a gente fala, vamos orar pelos missionários. Não é muito melhor orar pelo missionário que a gente está ali, que a gente conheceu, mesmo à distância, né? Talvez eles não venham na nossa igreja, não venham em Itapeva, mas nós podemos conhecer mais. Isso é amar. Amar os campos missionários. Amar a nossa IPB, se informando também. Último tópico aqui, amar o Brasil e as cidades como Jesus, evidenciando o amor a Deus pela pátria, visando alcançá-la para Cristo. E como que a gente faz para amar o Brasil? Tem uma instrução em 1 Timóteo 2 que diz, antes de tudo vos exorto que usem prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens. Todos. E aí ele fala, inclusive, ou de forma importante, a lideranças nacionais, mundiais, aqui diz em favor dos reis, de todos os que acham investidos de autoridade. Para quê? Para que vivamos uma vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. E aqui eu repito o que eu falei há pouco, né? Às vezes é mais fácil criticar, é mais fácil postar alguma coisa na internet do que orar, do que tentar se informar melhor. E a gente está vivendo nesse tempo, o que se refletiu na igreja é o que está se refletindo lá fora, na política, nessa tal de polarização. As pessoas estão tentando trazer. E a gente sempre fala, né? É minoria, mas a minoria é barulhenta. Então, às vezes, faz aquela coisa toda. E nós, como cristãos, nós precisamos orar. Estamos chegando aí próximo de eleição, né?
Vamos orar colocando diante de Deus, porque nós sabemos que Deus governa e Deus vai cuidar da nossa nação, vai cuidar das igrejas, mas nós precisamos, assim, ter essa humildade para não entrar nessa de xingamentos, às vezes postando coisas que têm, inclusive, palavrões, xingamentos a autoridades. Aqui falou orar, né? Não é xingar a autoridade. Orar, colocar-se diante de Deus para essas autoridades, pedindo a Deus por essas autoridades. Alex, pode acender a luz. A última frase aqui diz, de Spurgeon: a fé sobe pelas escadas que o amor construiu e olha pelas janelas que a esperança abriu. O nosso texto: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o maior destes é o amor. É uma passagem muito bonita. Ótimo como escolha para esse tema. Antes de falar um pouquinho do versículo, nós precisamos orar pela nossa SAF, porque é um desafio muito grande esse tema, não é? Amor. Se a gente só ficar 4 anos falando sobre amor, e por trás uma irmã brigando com a outra, uma irmã dizendo que eu que tinha que estar ali, né? Não, a outra. Não estou criticando a SAF, eu estou falando que isso acontece em qualquer lugar, também na SAF. E a gente vai ficar mais doente ainda, porque falando de amor, mas não exercitando o amor. Precisamos orar por nós mesmos, para que nós possamos aprender mais também desse tema, porque é uma dificuldade muito grande. Como a gente tem dificuldade, né, quando nós somos criticados por qualquer coisa pequena. Por que falaram isso de mim? Por que pensaram isso de mim? E aí a gente tem todos os argumentos do mundo para explicar que nós estamos certos. Isso não é amor, né? Isso às vezes é querer o direito. Falei há pouco, amor é humildade, amor é perdão. Amor é deixar um pouquinho para lá certas coisas, porque como servos de Cristo nós temos algo mais importante que a nossa missão, porque com o nosso, digamos assim, o nosso poder, a nossa razão, mais do que a nossa razão é a nossa missão. Isso nós precisamos seguir adiante. E Deus coloca esse amor no nosso coração, pelas pessoas que nos criticam, e a gente esquece. Deus coloca esse esquecimento no nosso coração. Mas esse versículo, irmãos e irmãs, ele traz um resumo que eu acredito que nós conhecemos muito bem. Ele fala de 3 questões, 3 virtudes, né? É um encerramento de 1 Coríntios 13, e é como se fosse um resumo dessa passagem tão belíssima que fala sobre amor, e coloca aqui fé, esperança e amor. Quando diz que o maior desses é o amor, fica claro aqui que a questão relacionada mais pelo amor será algo que será eterno. Não precisa de fé no céu, não precisa de esperança no céu, porque nós já estaremos na glória. Mas o amor é eterno. Sempre teremos amor. E quando nós falamos destas 3 palavras, elas se ajuntam. Não é que o mais importante é o amor, então eu vou deixar a fé, eu não preciso pensar na esperança, não. As 3 coisas estão juntas. Na vida nós andamos, por quê? Por fé. A fé nos faz crer. E a esperança? Esperança nos faz perseverar na fé. Nós cremos em Jesus, mas por causa da esperança, nós perseveramos na fé. E o amor? O amor vem com o resultado desse viver pela fé. Quando nós vivemos pela fé, nós cremos em Jesus, que Ele nos amou. Nós vivemos em amor. Nesse tempo que nós temos a esperança, nós temos a confiança no Senhor. E o que é então esse amor? O amor, ele é algo que vem do nosso coração, de dentro para fora. Deus coloca esse amor no nosso coração, à medida em que nós conhecemos o Senhor. E tudo que nós fazemos, então, ele é assim
transformado, né, pelo amor. Ele é feito de forma especial. Conta-se uma história de uma jovem cantora que ela estreou num palco lá, uma ópera muito lindíssima. E quando ela terminou, o seu crítico, ou um crítico, escreveu que o desempenho dela foi brilhante, mas seria melhor se ela tivesse amado. Seria melhor se ela tivesse amado. Ou seja, ele detectou que aquele canto era muito técnico, mas faltava amor. Se isso para alguém que cantou, apresentou uma peça, tem o efeito, imagine nós, irmãos, como crentes, o que nós fazemos, né? Hoje cedo eu citei algumas coisas. Eu não sei se eu citei hoje cedo porque eu ia falar à noite ou se eu estou citando à noite porque eu falei hoje cedo. E a cabeça fica misturando as mensagens, né? Eu citei das crianças, quando às vezes elas cantam não tão preparadas, né? No sentido de que elas não têm uma técnica apurada, mas que voz linda que é a voz da criança. Parece que a gente vai crescendo, a gente vai perdendo um pouquinho até a voz. Mas uma coisa que a gente perde às vezes é essa naturalidade. A criança ela faz com uma expectativa, com alegria as palavras, né? Ela está vivendo aquilo que ela está cantando. E eu percebi que o inverso vai acontecendo. À medida que nós vamos ficando mais adultos, às vezes nós não estamos tanto na fé ali, né? Não estamos tanto, usando a palavra amor, tão envolvidos com aquela mensagem. Mas nós estamos ali, né? Vamos cantar, vamos participar. E às vezes, irmãos, nós nos esforçamos para fazer bem feito, para fazer mais perfeito, que até é uma forma de esconder a nossa falta de sinceridade. Não estou dizendo que todo mundo que faz perfeito, que toca bem cantado, né, tá mostrando, está escondendo a sinceridade. Mas isso acontece demais. Eu vou ensaiar 10.000 vezes, eu não vou errar uma nota. Tudo bem. Só que se você cantar com amor ou sem amor, vai ser difícil a pessoa perceber. Porque está tão bonito, está tão perfeito. Eu ouvi uma ilustração, não vou lembrar inteira, mas algo a respeito do Espírito Santo. Que quando Jesus veio, o Espírito Santo veio sobre ele, e ele começa o seu ministério no Espírito Santo. E aí, aquela igreja crescendo, né? Que beleza! Isso. Não só o crescimento, mas crescendo em espírito. Aí esse pastor falava assim, se o Espírito Santo for embora, a igreja de hoje vai demorar uns 100 anos para perceber que ele não está mais aqui. Ou seja, ela vai continuar numa rotina, né? Aquela pregação do pastor lá, que ele já tem a sua técnica, o louvor, que já tem lá todas as suas coisas. E nós sabemos que isso acontece, irmãos. Não é criticando A ou B, mas nós sabemos que às vezes acontece, que existem músicos profissionais que tocam na igreja e eles vão tocar com amor ou sem amor, crente ou não crente, eles vão tocar do mesmo jeito. E aí entra a questão, mas sem amor, o que diz lá 1 Coríntios? Serei como símbolo, como bronze, serei como barulho. Ou seja, sem amor nada serei, nada serei. 1 Coríntios 13, 1 diz, ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, nada serei, nada serei. E várias passagens, né, mostram essa falta que o amor faz. Sem o amor, a expressão não acontece. Nós podemos cantar muito bonito, mas sem amor não adianta nada. Você pode dar um presente muito caro, né, para sua esposa, mas só o presente, sem amor, não adianta. Nós podemos fazer qualquer obra, mas se a gente não viver esse amor, nada adianta. A palavra de Deus diz em João 13, 35. Nisso conhecerão todos os que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros.
caminho do amor é o caminho da maturidade, da excelência, da verdadeira sabedoria. E nós louvamos a Deus pela vida da SAF, nós louvamos a Deus por esse tema, que ele realmente fique e seja algo que venha a mudar bastante a nossa vida. Nós estamos vivendo momentos difíceis, onde existem tantos tipos de igrejas, existe pós-pandemia, pandemia, as pessoas estão indo de um lado para o outro, às vezes sendo atraídas por certos movimentos, e a nossa igreja, nós sabemos que ela depende de Deus. A igreja presbiteriana não vai terminar, mas depende de Deus e do que Deus faz na nossa vida, na nossa igreja. E o que mais nós precisamos, senão amor? Quando tiver amor, nós seremos verdadeiros discípulos e vamos assim influenciar outras pessoas. É esse o nosso desejo, que tanto SAF como igreja faça diferença. Qual a diferença que a gente tem para dar para o mundo? A palavra, o evangelho, pregado com amor, pregado com testemunho, e nós assim podemos seguir. O que acontece muitas vezes é que nós nos afastamos, e um grande problema de não amar é não se sentir amado. Quem não se sente amado, ele tem dificuldade de amar, não é verdade? A esposa que não é amada pelo marido tem dificuldade de amar esse marido. Quando você vai num lugar de trabalho e você é perseguido, você tem dificuldade de amar as pessoas que estão ali. Quando os problemas acontecem na vida, você começa a questionar o quê? O amor de Deus. Deus, o Senhor podia dar uma ajudinha aí. O Senhor me ama, mas por que o Senhor não dá uma ajuda maior? Eu estou precisando. Aí você não se sente bem amado de Deus. É verdade, irmãos. Por mais que a gente fale, não, Deus me ama, mas às vezes você não está se sentindo amado por Deus, porque você não está vendo esse amor. Como que a gente pode resolver isso? Nós podemos lembrar que no amor, 1 João 4,18, não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento, logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Como nós podemos vencer isso? Vencendo o medo. Como nós vencemos o medo? Lembrando que Deus nos amou. Não questionando o amor dos outros, mas fazendo a nossa parte, é amar o próximo. Eu vou para a igreja, mas aquela igreja não me sentia amado lá. Você amou aquelas pessoas? Então é fácil olhar para o outro lado, mas nós precisamos fazer a nossa parte. E assim, o próprio amor vai curar-nos da falta de amor. Porque quanto mais a gente alimentar esse amor, mais nós vamos aprender a amar, mais nós vamos amar e mais nós seremos amados. Que Deus assim nos abençoe, que nós possamos entender que o mais importante é realmente o amor. E assim nós podemos crescer no caminho de Deus. Deus é amor. Vamos ficar em pé, nós vamos orar ao nosso Deus. Pai querido, nós somos agradecidos a Ti por essa oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos em Tua casa. Somos agradecidos a Ti, ó Pai, pela vida da SAF, pela vida de cada irmão que está aqui. E que o Senhor nos ajude, ó Pai, a praticar a Tua palavra, que ela é perfeita, que ela traz para nós, ó Deus, sempre orientação, ó Deus. Ó Pai, nós vivemos num mundo onde nós consideramos tantas coisas importantes. Às vezes consideramos importante o próprio dinheiro, as próprias pessoas, ó Deus, que nós nos relacionamos, os recursos que nós achamos necessários, ó Deus. E esquecemos que o mais importante está, ó Deus, tão perto de nós, que é o Senhor, o Deus que é amor. E quando nós buscamos o Senhor, ó Deus, nós aprendemos a viver. Nós aprendemos, ó Pai, com o Senhor,
e assim podemos, de dentro, ó Pai, do nosso coração, manifestar esse amor. Tenha misericórdia de nós, ó Pai, porque não nos esforçamos o quanto podemos para amar mais os nossos irmãos, para ajudar mais no trabalho da igreja, para vivermos, ó Pai, nesse mundo onde tantas pessoas, por serem mal amadas, por serem pessoas que estão sozinhas, agem, ó Deus, com ignorância, com maldade contra nós, ó Deus. Mas que nós possamos lembrar que a única coisa que transforma, ó Deus, o ódio é o amor, ó Deus. Que nós possamos viver esse amor, que nós possamos servir ao Senhor. E obrigado por esse momento, ó Pai. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.